Sabem, o que eu tenho para partilhar hoje convosco não é uma coisa fácil, nem é uma coisa. ahm, Sabem, não é aquela pregação de domingo confortável que a gente vai todos contentinhos e aquecidos para casa. Não é? É bom quando isso acontece, quando a palavra nos conforta, nos confronta, mas também nos conforta. E nós vamos sim, não vamos daqui cheios com a sua presença. Algumas pessoas podem chegar vazias da sua presença e conhecer o Senhor aqui cheios da sua presença para casa. Podem sair diferentes. Mas nós entramos já, alguns de nós, ou a maior parte de nós, com a presença do Senhor, e esta celebração e este ajuntamento que nós temos aqui aquece a nossa alma e nós saímos, não, Deus é mesmo fantástico, como igreja, pessoas à nossa volta, Deus fala ao meu coração através de uma palavra e Deus fala à minha vida. E a nossa oração é que Ele possa falar à vida de cada um de vocês, segundo aquilo que vocês precisam. E talvez esta palavra hoje é uma coisa que eu preciso, mais do que vocês. E hoje gostava de partilhar algo que eu preciso para a minha vida. E que Deus possa usar de alguma coisa que eu preciso para a minha vida, para a vossa também. Então não é um assunto de fácil. Nós vamos ler o Salmo 23, vocês podem abrir as vossas Bíblias. O Salmo 23 diz assim, Salmo de Davi: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Sabem, nós usamos muitas vezes este texto e abusamos. Muitas vezes para nós ganharmos algum conforto e para nós nos lembrarmos a nossa alma das promessas que o Senhor fez. Isso não está errado. É bom nós lermos este salmo e nós lembrarmos que o Senhor é o nosso pastor e que Ele não nos vai faltar nada. Só que este nada não é o nosso nada. Deus não nos vai faltar com o nada que nós achamos que precisamos, ou com o tudo, ou com as coisas que nós achamos que precisamos. Ele não nos vai faltar com aquilo que Ele acha que não deve faltar. E é esta dicotomia, esta comparação que nós fazemos dos nossos nadas, dos nossos estudos com os estudos e os nadas de Deus, que nos vezes nos assustam e nos magoam e tocam a nossa alma, o nosso íntimo, o nosso ser, que é quando quando aquilo que Deus não nos falta não é aquilo que eu quero que me falte. Então vai-nos faltar muita coisa, vai-nos fazer falta muita coisa, e nós vamos sofrer por causa dessas coisas que nos fazem falta. Mas o versículo promete que Deus não nos vai fazer falta, que Deus nos vai dar aquilo que nos faz falta. Então nós precisamos buscar no Senhor, nós precisamos nos deleitar, derramar, precisamos criar uma intimidade com Ele para nós falarmos a mesma linguagem. Então quando eu digo este versículo, que o Senhor é o meu pastor e nada me vai faltar, que este nada não seja o meu nada, seja o nada dele. Nós estaremos preparados para isso. O versículo continua e o texto diz que Ele vai nos levar aparentemente a uma coisa boa. Nos vai levar a sítios de alimento, de forma tranquila, de forma calma, de forma mansa. E eu sei que alguns de nós estamos aqui e não estão a viver esta calmaria toda. Então este versículo é para ti também. Ainda que os pastos não estejam verdes, ainda que a viagem não seja mansa, ainda que a viagem não seja calma, este versículo de repente não deixou de ter validade para a tua vida. A questão é que
o pasto que Deus quer te dar talvez não seja o pasto que tu queres comer neste momento. Se calhar a erva verde que tu anseias por comer não é o pasto que Deus te quer dar. Deus quer te dar um pasto bom, quer te dar um alimento bom. Tudo isto soa a coisas boas. Mas nós temos a tendência de olhar para as coisas que Deus nos quer dar e vai dar com os nossos olhos. Com os olhos das nossas ansiedades, das nossas limitações, dos nossos desejos. Quantas vezes é que 2 ou 3 pessoas olham para alguma coisa e conseguem ver coisas diferentes naquilo que estão à sua frente, porque elas veem com as suas lentes, com as lentes da sua própria alma, com as lentes das suas próprias dores. E nós precisamos olhar este versículo, e precisamos olhar muitos versículos da Bíblia, não é com as nossas lentes, é com as lentes do autor, do consumador da nossa fé, é com as lentes de Deus. E basta nós conhecermos um pouquinho das Escrituras que nós vemos que as Escrituras não têm nada a ver com uma economia da terra. A economia da terra, comparada com a economia dos céus, é muito diferente. Tu precisas perder para poderes ganhar. Se tu tentares ganhar o mundo, vais perder a tua alma. Então há aqui um balanço nas coisas que nós queremos ter e queremos ver e queremos sentir e queremos alcançar, e nós pegamos nestes versículos e dizemos: não, tu prometeste. Mas o que Deus hoje te quer te dizer, o que Deus te prometeu, provavelmente não é aquilo que tu estás a ver. Não é aquilo que tu estás à espera. É outra coisa. Então há momentos na vida em que o chão, o nosso chão, foge, desaparece debaixo dos nossos pés. Quem é que já viveu um momento destes? Onde a vida, de repente, puxa o tapete que está debaixo dos nossos pés e nós perdermos. Está tudo direito. Está tudo certo, está tudo organizado. Nós temos domínio sobre as coisas. Mas de repente vem alguma coisa à nossa vida e esse tapete é puxado e nós balançamos, não é? Momentos onde o riso, a alegria de viver no topo do monte, de caminhar por uma terra fértil, de repente se torna num silêncio. E por isso é que o texto fala do momento que é o momento do vale. O momento do vale é o momento que vai chegar. É o momento que está nas nossas vidas, presente em muitas áreas das nossas vidas. O vale faz parte da vida. O vale, a sombra, a escuridão, o choro, o lamento, o pesar faz parte da vida, faz parte desta vida. Faz parte desta terra. Nós não queremos, nós não gostamos, mas ele faz parte. E este senhor e este pastor, ele faz algumas promessas também acerca, não só das coisas boas que ele quer para nós, como nós começamos por dizer que podem ser diferentes daquelas que nós achamos, mas ele também faz uma promessa que tem que ser uma pista para nós de que vai chegar a altura na nossa vida, tenhas tu 1 ano de igreja, 5 dias de igreja, 10 anos de igreja, este vale vai surgir. Há um dia onde nós vamos perder alguém que é um ente querido, porque nós morremos, nós cessamos a nossa existência aqui. E há pessoas que estão ao nosso lado, que são muito importantes para nós, um dia vão perecer, vão morrer. Isso é um vale profundo. Quando nós perdemos, há famílias, há pais que perdem filhos. Então a vida está lá no auge, estão a ver a criança a crescer, a desenvolver, e o vale chega. O vale que está no Salmo 23 chega à nossa vida. Então nós não podemos viver uma vida sem ter a consciência de que a qualquer momento esse vale vai chegar. E às vezes nós vivemos uma fé em lua de mel. Vivemos uma fé onde tudo é doce, onde tudo é bom, onde só vemos as primícias da terra, onde só vemos a terra, o pasto verde, onde nós só vemos a água fresca. Só que Deus deixou pistas e o salmista diz que eu entendo que tu não me vais faltar nada, eu entendo isso. E aqui o ainda que não é uma coisa que, caso aconteça, é na eventualidade de acontecer um vale, não. O que o texto quer incutir e que nós devemos levar hoje é quando acontecer. Não é na eventualidade. É quando acontecer este vale, quando chegar este dia, Deus faz algumas promessas. E Ele diz que
que quando chegar o dia do vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Eu não vou temer. Porquê? Porque tu estás comigo. Então, nós muitas vezes gostamos de caminhar com Deus nos momentos alegres, nos momentos de festa. No domingo passado tivemos um momento de festa que nós gostamos, nós amamos viver este momento de festa. É o auge, é quase um auge nós vivemos um batismo, uma conversão, porque isto é a missão da igreja. Foi por isso que a igreja foi uma das ordens diretas de Jesus, é nós irmos fazer discípulos e batizarmos. E sempre que nós obedecemos à voz de Deus, nós temos que celebrar. E o batismo e a conversão é sinal de muita festa. Mas esta igreja não pode perder o norte e não pode se esquecer que há um vale. Nós, como igreja, vamos passar por um vale. Nós, como igreja, vamos passar por um vale escuro, por um vale difícil. E nós não podemos esquecer a postura que nós temos de ter, que nos é indicada pelo versículo. Não é que nós temos que fantasiar ou que temos que mascarar ou temos que fingir que não temos medo. Não tem a ver com isso. Nós não vamos temer porque Deus está connosco. Nós sabemos que Deus está connosco. E se tu hoje estás aqui e não podes dizer assim, não, eu não posso dizer isso. Eu não tenho essa convicção toda. De quando o meu mundo se desabar, que Deus tenha alguém tenha um Deus a caminhar ao meu lado. Mas como é que isso funciona? Eu acho que às vezes nem nós muito bem sabemos como é que funciona. Como é que nós validamos este facto que estamos a viver um vale e que não vou temer porque Deus está contigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu hoje quero partilhar convosco que o Deus que é conosco, o Deus Emmanuel, que quer dizer isso, Deus conosco, Ele é um Deus que nos leva a viver coisas fantásticas, nos leva, reparem, Ele tirou-nos de um lugar de morte para a vida. E não é uma coisa momentânea. Nós quando celebramos aqui a vida, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos a celebrar um milagre que Deus fez em cada um de nós, aqueles que já reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ele arrancou-nos da morte eterna para a vida, para o relacionamento com o Pai. E só isso é um pasto verdejante, é uma água fresca. Aconteça o que acontecer, eu vou estar na eternidade com o meu Deus. Aconteça o que acontecer, eu sei o que é que Deus fez por mim, eu sei que Jesus morreu na cruz por mim, eu sei que ainda que eu peque, ainda que eu falhe, eu sei que socorro-me de Cristo para chegar à presença de Deus, eu posso me arrepender, eu posso melhorar, eu posso fazer esta caminhada porque Cristo morreu por mim e através de Cristo eu posso chegar ao Pai. Então isso é um pasto verdejante, Ele guia-nos. Mas há momentos em que Deus vai ser connosco também no vale. E nós temos que, muitas das vezes, escolher andar com Deus no vale. Ao invés de andar com outras coisas no vale. Em vez de nós andarmos a buscar outras questões dentro desse vale escuro. Nós precisamos procurar buscar Deus. E não há uma fórmula. Eu não vos posso dizer, se vocês fizerem isto, isto vai funcionar e vocês vão se sentir melhor no vale. Deus disse só que ia estar connosco. Deus não prometeu que o vale de repente ia se tornar no quê? No monte ou no pasto verdejante. O que Ele disse assim, eu vou estar contigo. No meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da luta, sabes quem é que está contigo? Eu estou contigo. O Deus da criação está contigo. O Alfa e o Ômega está contigo. O Deus que tu oras todos os dias está contigo. Então, nós vamos fazer esse caminho juntos. E o que é que significa fazer esse caminho juntos? Significa chorar com Deus. Significa muitas das vezes nós revoltarmos com Deus, com Ele, porque Ele está lá no caminho connosco. Mas Deus, porque eu? Porque isto? Ele está ali, nós podemos fazer isso com Ele, Ele está connosco. Ele não se ausenta das nossas dores, das nossas dificuldades. Deus não se ausenta, Deus não fica escandalizado com a nossa incompetência em lidar com momentos difíceis. Deus não se escandaliza, Deus conhece-nos. Quando nós muitas vezes lidamos com um pai crente, cristão, de uma série de anos de vida de igreja, culto biblicamente, e perde um filho. Vocês acham que ele está aí, por causa disso tudo, ele está preparado para viver no vale? Ele não está preparado. Ele vai se lembrar de todas as promessas e vai confrontar quem? Deus está ao lado dele na caminhada.
no momento difícil. Ele está lá contigo. Só que nós às vezes queremos exigir alguma coisa de Deus no vale que Ele nunca prometeu, que é Ele tirar-nos do vale. Ele prometeu andar connosco no vale. E como disse, não é se eu andar, é quando eu andar. Então, João, no seu livro, na sua Santa Escritura, ele diz: tenho-vos dito isto. João está a falar de outras coisas, mas ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, diz Jesus. Eu tenho-vos dito isso para que vocês tenham paz em mim. Ou seja, vocês andem nesses sítios com paz, com alguma segurança em mim, diz Jesus. E ele diz: no mundo vocês vão ter aflições. Faz parte do mundo. Nós vamos ter aflições. Nós vamos ser esmagados pelas coisas à nossa volta, pela vida. Nós vamos ser esmagados. Eu não posso deixar... Para mim, uma das coisas que me assusta mais é perder um filho. Eu não sei. Eu já perdi uma mãe. Eu já perdi alguns amigos. E fiquei esmagado. Mas perder um filho, eu não sei se ia aguentar perder um filho. Então isso assusta-me. É uma coisa que eu falo muito porque me assusta muito. E ele diz: tu vais ter, Ricardo, aflições no mundo. Tu vais passar nessas aflições, mas lembra-te que eu estou contigo. Ele diz: tem bom ânimo, assim, anima-te, rapaz. Eu vou estar contigo. Não te deixes cair, não te deixes passar por um outro lado qualquer. Não busques ajuda em sítios onde não tens que buscar de ajuda, porque eu estou contigo. Então o vale não é uma ausência. Às vezes nós olhamos para um descrente falar acerca das dificuldades da vida, e o que o descrente diz, aquele que não confia em Deus ou que não tem Deus no seu coração, o que ele diz é: se Deus é isto, porque é que Ele permite? Então Deus não é... O facto de Deus existir não tira os danos que esta natureza caída da humanidade tem, não tira. O que Ele promete é que nesses momentos que são fruto de uma natureza caída, Deus vai estar connosco se nós estivermos com Ele. Se nós formos dele, Ele dá-nos uma promessa de que eu não te vou deixar passar por isso sozinho. Amém? Jesus foi claro. Vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo. Anima-te. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo não é de uma luta contra o mundo. Ele venceu o mundo numa lógica de Ele venceu as regras do mundo. Uma das regras que o mundo tem, que a humanidade tem, como eu disse, é que todos nós vamos morrer. É difícil, eu digo. Parece que é complicado nós ouvirmos isso. Todos nós vamos morrer. Sabem o que é que Jesus venceu? Essa regra. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então Ele diz: eu venci o mundo. As regras que o mundo tem, eu venci todas as regras. Qual é a pior regra de todas? Qual é a regra que todos temem? É a morte. Eu venci a morte. Então eu sei o que é passar pela morte. Então eu posso te ajudar a passar pelos vales escuros. Porque eu venci. Eu venci aquilo que tu estás a passar. Eu venci tudo, eu sei tudo. Agora não é líquido que nós temos que ser extraídos, removidos desses lugares. Não é líquido, nós moramos aqui. Nós estamos de passagem aqui. Nós temos uma casa alugada aqui. Mas o nosso destino, aqueles que conhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, têm já uma casa eterna. Nós já temos um lugar guardado para nós. Amém? Então, quando nós lemos Isaías 43:2, um profeta, ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quanto pelos rios, eles não te submergirão. Eles não vão passar sobre ti. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E sabe, algumas pessoas leem este versículo e pensam assim: ok, a promessa que Deus está a fazer é assim: eu nunca me vou afogar, eu nunca vou ficar queimado, eu nunca vou morrer, eu nunca vou passar por dificuldades. Não é isso. O que Ele está a dizer é: eu vou estar contigo. Ou seja, o teu temor, o temor que existe aqui era morrer afogado. Então eu vou estar contigo. O temor aqui era eu ser queimado. Eu vou estar contigo. Então, existem regras naturais da nossa humanidade que elas apenas só são mudadas pela graça e pelo favor de Deus. Existem pessoas que foram curadas e são curadas. Amém? Alguns de vocês que estão aqui sofreram cura no seu próprio corpo. Isto não é fantasia. Aqueles que nos visitam, isto não é uma coisa que a gente acha.
São factos. São pessoas que tinham cancros, que tinham aspectos que estão documentados, diagnosticados e que depois, por causa da presença do Senhor e da vontade dele, isso desapareceu. Isso é um facto. E a nossa fé, muitas das vezes a nossa fé agarra-se a essas coisas que nós sabemos. Assim, não foi alguém que me contou, eu sei que isto aconteceu, eu vi com os meus olhos, eu estava lá e vi isto acontecer. A manifestação da graça de Deus, do favor de Deus na vida das pessoas, na vida de nós, na vida da igreja. Mas isso depende da vontade de Deus. E no dia que nós começamos a querer definir quando é que a vontade de Deus se deve aplicar e quando é que não se deve aplicar, Deus passa a ser um Deus dentro de uma caixinha, que é a nossa caixinha. Eu quero que Deus me livre desta doença, porque Ele é capaz. Se Ele não fizer isso, então somos nós que damos ordens a Deus. Não funciona assim. As coisas não funcionam assim. Deus, Ele é soberano. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus o Criador. É Ele que vai definir quem é que Ele quer ver curado ou não quer ver curado. É Ele que vai definir quem é que Ele quer tirar da situação difícil ou quem Ele não quer tirar da situação difícil. Daniel, um exemplo de Bíblia que nós conhecemos, Deus podia não ter apagado o fogo da fornalha. Aqueles que conhecem a história. Daniel foi ou não foi à cova dos leões? Daniel teve ou não teve dentro da fornalha ardente? E qual é que é a história que nós temos do fundo dessas histórias bíblicas, onde o homem foi confrontado com um perigo natural deste lugar? Foi que Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus não permitiu que mais nada acontecesse além daquilo que Deus queria que acontecesse. E nestes momentos de nós passarmos por dificuldades, por dor, nós muitas das vezes colocamos fasquias, regras ao Senhor. Nós dizemos, não. Se tu és Deus, reparem, nós fazemos aquilo que quem não conhece Deus faz. Que é, se tu és Deus, porquê é que tu não me curas? Porque tu sabes que eu sou isto. Porque tu sabes... E nós temos que perceber uma coisa, porque Ele é Deus. E Ele vai curar segundo o seu propósito e o seu plano. Há um versículo que diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. É algo que nós gostamos muito de dizer. Para quê? Para elevar Deus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então nós não podemos, não devemos, quando os nossos planos não estão a correr bem, nós queremos que os nossos planos sejam maiores que os planos dele. Não é lógico. Porque nós acreditamos, eu quero acreditar num Deus que tem um plano maior do que o meu. Ele vê mais do que eu vejo. Ele usa a minha vida para os planos que Ele tem. E às vezes nem é para mim, é para outra pessoa. Só que nós queremos ter o controle do plano de Deus. O que Ele promete é uma coisa. No dia que o teu pé pisar um vale escuro, conta comigo, eu estarei contigo. Busca-me. Como diz a palavra, tu vais me encontrar. Procura-me. Bate. Fala comigo. Eu estou aqui. E muitas das vezes nós fechamos-nos nas nossas amarguras, na nossa dor, porque a dor é difícil, a dor é dura, a dor magoa, a dor separa-nos, a dor afasta-nos, a dor isola-nos uns dos outros até. A dor isola-nos de nós mesmos. Ficamos tão fechados que nós esquecemos as coisas que nós já aprendemos. Nós muitas vezes estamos tão doloridos que nós já esquecemos aquilo que Deus já fez por nós. Nós já esquecemos o que Deus já fez pelos outros. Nós criamos uma bolha de isolamento e não deixamos Deus ser Deus. Tudo por causa de uma coisa. Tudo porque nós vivemos neste corpo, nós vivemos neste mundo de forma transitória. Enquanto nós vivermos aqui, ninguém que está aqui esta manhã quer sofrer. Ninguém que está aqui esta manhã quer passar por um mau bocado. Ninguém que está aqui esta manhã, a não ser que tenha um desvio comportamental, quer sofrer. Nenhum de nós quer sofrer. Todos nós queremos estar bem, saudáveis, aptos para ajudar outros, para ajudar a nossa família e para fazermos a nossa vida. Mas há momentos onde esse dia vai chegar. E Deus estará lá.
Sabem, às vezes nós achamos que Deus é um Deus ausente. E nós temos culpa disso porque nós buscamos mais a Deus quando nós precisamos. Quando nós precisamos, nós intensificamos as nossas orações. Sabem, numa reunião de oração, o tempo prime, o tempo que nós damos mais ênfase, até mais espiritualmente mais fechado, mais contrito, é o tempo onde nós pedimos. É o tempo onde nós nos lembramos de quem? Das dores das pessoas, dos irmãos que estão a passar, mesmo na verdade, doenças no seu corpo, doenças difíceis, e nós lembramos disso nas reuniões de oração. Sabe, nós não vamos para uma reunião de oração com o ímpeto de dizer assim, eu vou para uma reunião de adoração em oração. Eu vou orar com os meus irmãos por todas as coisas boas que Ele me está a dar. E vamos celebrar e fazer uma festa. Na realidade, uma reunião de oração devia ser uma festa. Devia ser uma celebração, como nós fazemos aqui. Nós devíamos cantar, devíamos lembrar a nossa alma, devíamos dizer, não, Tu és fiel, Deus, porque Tu já fizeste isso. E depois vai chegar um momento onde nós oramos e pedimos para nos ajudar no vale, o momento mais difícil. Há uma imagem que é uma criança a brincar perto de um lago, ou perto de uma piscina, a piscina sem proteção. E a criança anda ali, ela sente-se livre, ela sente-se feliz, mas há perigos à solta, há vida, aquele ambiente traz um perigo iminente para a vida de uma criança. O pai, nós como somos bons pais, nós temos sempre um olho, se temos duas crianças, nós parecemos que somos meio estrábicos, não é? Porque temos um olho para uma criança e outro para outra criança. O nosso olho é tipo camaleão, andamos assim à procura dos nossos filhos. Porque o pai tem sempre os olhos nos filhos. Ele quer que os filhos não se magoem. Ele quer a segurança dos seus próprios filhos. Então o que acontece é que parece quem está de fora. Quantos de vocês é que não olharam para uma criança que parece estar perdida? Quantos de vocês não viram uma criança que parece que está meio abandonada? Que anda ali meio sozinha? Eu garanto-vos, a maior parte das vezes os pais estão a vê-los de longe. E Deus faz isso connosco. Deus deixa-nos andar a brincar no nosso parque de diversões. Deus deixa-nos estar muitas das vezes perto de perigos, de vida a ser vida, de dificuldades, de doenças, de morte, de coisas que são até que estão ligadas com o pecado. Há essa liberdade para nós sermos quem somos, mas Deus tem os nossos olhos. Ele também é meio estrábico, e porque Ele tem que olhar para a gente todos ao mesmo tempo, para cuidar de nós todos. Então Deus não se ausenta nos momentos de calmaria. Somos nós é que ausentamos Deus nos nossos momentos de calmaria, nos nossos momentos de felicidade, nos nossos momentos de paz. Eu sei que vocês são todos muito espirituais e levam a vida de igreja a sério. Então eu sei que quando nós vamos de férias, que nós também lemos a Bíblia todos os dias, que nós oramos também todos os dias. É difícil, não é? Quando tudo está bem, quando nós temos o nosso dia o nosso tempo de relaxar, o nosso tempo de recuperar pilhas, parece que o nosso Deus fica meio em pausa, ausente. Mas basta no meio dessa calmaria toda das férias acontecer uma desgraça, a quem é que nós vamos chamar? Ao nosso Pai. Porque Ele está lá, Ele prometeu. Mas nós precisamos nos lembrar dEle também noutros momentos. O lugar do vale. E Deus pode trabalhar em todos os lugares, em todas as situações, mas é no lugar da dificuldade, é no lugar do aperto, é no lugar da prova que nós somos mais trabalhados. E muitas das vezes Deus, a nossa oração é que Deus livra-me disto. E uma oração mais, isto é a oração natural, que é, como eu disse, Deus livra-me passar por problemas. Senhor, ajuda-me, livra-me desta situação. Deus, livra-me desta pessoa, livra-me deste relacionamento. Eu não quero mais viver isso. Mas às vezes Deus, eu vou dizer às vezes, porque eu não sei, eu não conheço, eu não sou Deus, eu não sei quais é que são os planos dele para todas as situações. Mas eu creio que muitas das vezes Deus não nos tira de uma circunstância difícil, porque Ele quer que nós aprendamos alguma coisa nessa circunstância difícil. A nossa alma está mais sujeita a aprender em momentos difíceis. Nós ficamos mais quebrantados, mais abertos, mais revoltados. Então existe uma série de ferramentas que Deus traz
para a nossa vida espiritual, à nossa volta, nos momentos de vale. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Deus não disse, eu vou-te tirar de lá. Ele disse, a gente vai passar esse vale juntos. E há coisas que nós vamos aprender juntos. No próximo vale, vais-te lembrar de coisas que nós fizemos juntos. O vale... Passar vales com Deus, os vales passam a ser coisas conhecidas para nós. Há vales que para mim hoje já são, não é que sejam mais fáceis, mas eu estou mais preparado. Eu estou preparado para ajudar outras pessoas em vales que eu próprio passei. Eu não saí ileso. Ouça, eu não estou a dizer sair ileso. Eu estou a dizer a gente sair com marcas. Eu estou a dizer a gente sair com feridas. Eu estou a dizer nós entrarmos noutro vale ainda a sangrar do vale anterior. Mas eu sei que Deus está connosco. E às vezes são essas feridas, essas marcas, essas dificuldades que nos ajudam a ajudar outros. Porque nós sabemos as dificuldades que passamos. Nós sabemos o Deus que temos à nossa volta. Nós sabemos o Deus que cria conspirações de amor à nossa volta para cuidar alguma perspectiva da nossa vida. Quantos de nós não fomos abençoados por outras pessoas que saíram das suas casas e foram e levaram um prato de sopa e foram fazer uma limpeza da nossa casa? Um monte de testemunhos que nós recebemos. Então Deus age de uma forma muito esquisita, muito estranha à forma natural. Tiago diz que... Tiago também leva isso para um patamar meio elevado. Ele diz, irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passares por várias provações. Tiago, calma, Tiago. Tiago, calma, é difícil. É difícil passar por provações, é difícil passar por lutos, é difícil passar pela morte, Tiago, como assim? Tiago está a dizer, irmãos, tenham motivo de terem alegria por poderem passar por essas provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, uma vez que vocês passam por ela, vai produzir, aqui fala em perseverança, mas vai produzir frutos. O Tiago está a dizer assim, se vós e esta passagem por este vale não é uma passagem sozinha. Este texto não se aplica a quem tenta fazer as coisas sozinho. Aplica-se a quem tenta fazer as coisas com Deus. Se nós fizermos as coisas com Deus, Tiago diz assim, ainda bem que fazes com Deus. Porque se tu fizeres com Deus, alguma coisa te vai ser acrescentada. Tu vais produzir alguma coisa. Tu vais acrescentar alguma coisa. E eu assim, Tiago, mas o que ele vai acrescentar é eu não sofrer. Tiago vai-te responder, não é isso. Não é esse nível, é outro nível. Então a provação não é punição. A provação, muitas vezes, as provações que nós passamos na nossa vida, as dificuldades, os vales escuros que nós passamos, muitas vezes é como se fosse uma oficina, um laboratório que Deus tem, que Deus usa. Porque, ouçam, há coisas que Deus vai permitir. Isto é importante. Há coisas que Deus permite. E agora, para o nosso choque, há coisas que é Deus que fomenta. Há caminhos que nós percorremos que são meio difíceis, são complexos. Foi Deus que disse, não, tu precisas passar por aqui. Não é porque Deus tem um gosto especial em fazer-nos sofrer, mas Ele tem um gosto especial em fazer-nos crescer. Em saber que nós podemos estar noutro lugar, noutro patamar. Em saber que nós podemos ajudar mais pessoas, que nós precisamos desbloquear algumas coisas dentro de nós, na nossa mente, no nosso íntimo, nas nossas capacidades, para nós podermos chegar. Então há coisas que vão acontecer na tua vida, que são coisas, como eu digo, vida a ser vida, são coisas da vida, que toda a gente está sujeita. Mas há coisas que vão passar na nossa vida, que é Deus que nos sujeita a elas. Ela sujeita para nós fazermos um caminho. Então que reparem o que é Deus que tem um plano dos planos, Deus que é o Senhor dos Senhores, tem um plano para ti e nós não queremos viver esse plano, porque dói. Então por isso é que Ele diz, olha, quando passares pelo vale da sombra da morte, anda comigo. Eu vou-te mostrar o que é que eu quero. Pode ser só, eu vou-te ajudar a passar, como pode ser, eu vou-te ensinar, eu vou-te moldar. Eu vou arrancar de ti aquilo que eu não quero. E este lugar difícil vai ser o sítio certo para tu te desconstruires, para tu te quebrares. Sabem, eu vou dizer isto só porque é um exemplo disso.
Há um movimento de um grupo de homens que se juntam e eles sobem um monte. Vocês já viram isso nas redes sociais? E alguma coisa acontece. Sabe o que é que acontece? É a dificuldade do monte. A dificuldade do monte de subir é uma prova extremamente física que drena-nos completamente. Imaginem que essa subida é equivalente a agora esqueci-me a expressão. A um jejum. Imaginem que a subida a um monte extremamente exigente, extremamente difícil, que vai drenar-nos de toda a energia, que nos faz subir a um sítio onde nós vamos ficar desgastados, e durante esse caminho temos sempre lá alguém a buzinar ao nosso ouvido. Então, mas tu achas que és o maior? Então agora já não és o maior. Tu achavas que conseguias, agora não consegues, mas não. Então, o que acontece muitas vezes nessas viagens é o inimigo a buzinar a nossa vida, a dizer assim, tu és crente, então tu não vais à igreja? Então onde é que está agora a tua fé? Então nós vamos nessa caminhada e nós damos ouvidos a alguém que não está no Salmo 23. Nós damos ouvidos às vozes do inimigo à nossa volta. Nós às vezes damos ouvidos às vozes dos nossos próprios amigos, que são crentes ou descrentes, não interessa, mas que são nossos amigos e que nos dizem coisas à nossa volta aos nossos ouvidos. Enquanto o que a Bíblia nos diz e que o Salmo 23 nos diz é que nós temos que dar ouvidos ao Senhor. Temos que andar com Ele, procurar Ele. Então essa subida grande, que é o vale, essa complexidade que nos vai desgastar, que nos vai levar a um sítio onde nós não vamos ter energia, onde nós não vamos querer fazer nada, onde nós vamos andar revoltados, zangados. Porque eu sou assim, se eu andar muito e começar a ficar com sede e começar a ficar cansado, eu começo-me a irritar. Eu começo a responder mal a toda a gente. Larga-me da mão, deixa-me andar, eu quero é chegar lá, eu só quero chegar àquele sítio, já não me quero mais nada, só vejo aquele sítio, não é? Eu às vezes meto-me em loucuras e vou fazer caminhadas e corridas com gente que sabe andar e caminhar, não é? Só que depois, para não passar vergonha, então a gente vai ali a tentar fazer, não é? E a gente só quer ver a meta, a gente só quer chegar lá. E até a última vez que aconteceu isso, eu ia já sozinho. Então já ia tipo meio a andar, o que é que aparece? Um drone a filmar os concorrentes. Eu tive que correr. Numa subida. Eu disse, meu senhor... A gente temos que fazer a corrida por nós, a nossa corrida. Não temos que mudar a fazer corridas para os outros verem, nem... Isso é a nossa natureza que faz isso. Nós precisamos de correr e andar, caminhar, rastejar o que conseguirmos com o Senhor. E Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Que nós não podemos hoje dizer, Ele vai nos dar isto ou aquilo, Ele vai nos dar o que precisamos. Ele diz que, Salmo 66:10 diz, Deus, Tu nos provas e Tu nos afinas como se afina a prata. E a prata é uma coisa preciosa. Então, para nós somos preciosos para Deus. Então, aquilo que Ele nos faz passar de dificuldade não é porque Ele nos quer mal, é porque Ele nos quer afinar. E ainda que não haja nenhum plano ultra divino para nós nos tornarmos numa peça super preciosa e importante no reino de Deus, Deus caminha connosco. Ele sempre vai acrescentar alguma coisa na nossa caminhada. E o vale é mais fácil quando tu não caminhas sozinho. A Bíblia diz também em Eclesiastes 4:9 que é melhor serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro se levanta, o seu companheiro. Mas é do que estiver só. Pois caindo, não vai haver outro que se levanta. E nós usamos muitas vezes este texto para a caminhada mano a mano que nós temos que ter na igreja. Nós temos que fazer caminhadas juntos, uns com os outros. Porque se um de nós cair, nós temos alguém que nos vai segurar a mão. Mas isto tem que ser aplicado ao Senhor. E muitos dos lutos e dores e vales que nós passamos sozinhos. Nós não partilhamos com ninguém. Nós deixamos que o orgulho tome conta de nós. Nós não queremos ser fracos. Nós não queremos ser vulneráveis. E o que é que acontece? Caímos e não temos ninguém para pedir a mão. Mas a culpa é nossa. É nossa. A culpa é nossa. É toda nossa. Então, existem máscaras, podemos chamar muita coisa, personas. Nós criamos estas imagens de nós mesmos nas outras pessoas, que nós depois temos medo e receio de que
elas pensem qualquer coisa de nós diferente do que nós queremos que elas pensem. Isso vale zero para o Senhor. O Salmo 23 não diz assim, olha, quando tu andares no vale da sombra da morte, esse grupo de pessoas que tu andaste a iludir durante a tua vida, elas vão estar lá para ti. Não vão estar. Elas não vão estar. Muitas das vezes nós esforçamos para ser fortes, para nós andarmos de vida de peito cheio, para termos uma série de recursos, e basta essas pessoas que nós andamos a iludir verem que nós manifestamos um momento de fraqueza, já não somos suficientemente bons para elas. E elas afastam-se de nós. Ou não querem ter nada a ver com questões de dificuldade. É só lá para cima. Se estás numa moto de cima, a pessoa está contigo. Tu estás mais em baixo, é melhor não. Está a dar muito trabalho. Se estás lá em cima, eu quero estar. Meu Deus, nosso Deus, Ele diz assim, quer que tu estejas lá em cima, eu estou contigo. Tu vais estar no vale, eu estou contigo também. Amém? Amém. O caminhar junto é um caminhar confessional. É um caminhar que não é só um caminhar de estar lá. É um caminhar que tem ligação. Em Tiago 5,16 diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E parece-me que se nós precisamos ser curados é porque estamos a passar por algum tipo de vale. Então o que é que vem antes da cura e da saída do vale? Vem orar uns pelos outros. Ok, vale antes, orar uns pelos outros. E antes, confessar os pecados uns aos outros. O que é que isso revela? Intimidade. Revela um ambiente de caminhar junto. Então, existem vales que se atravessam na nossa vida para nós termos a possibilidade de nós nos confessarmos uns aos outros, de nós partilharmos as nossas ansiedades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Nós partilharmos, confessarmos que nas áreas que nós não conseguimos ainda ser o que Deus pede de nós. Nós orarmos uns pelos outros, pedimos que Deus manifeste a sua graça, o seu amor na vida uns dos outros e sermos curados na nossa alma, no nosso corpo. Em Gálatas 6,2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Então a lei de Cristo não está a nós levarmos a nossa carga sozinha. A lei de Cristo quer dizer assim, leva a do outro, a tua a gente vê mais tarde. Leva a carga do outro, ajuda a carregar o outro. Só que às vezes os nossos vales são maiores do que as cargas dos outros. E às vezes é levando as cargas dos outros que o nosso vale de repente torna-se uma poça. Torna-se uma coisa, se calhar isto não é tão importante. Se calhar isto não é tão difícil assim. Se calhar eu consigo. Não, aquilo é mais importante, aquilo é mais complexo. Então às vezes somos um bocado infantilizados pelos nossos próprios vales. Então nós precisamos aprender a cumprir a lei de Cristo, que é levar as cargas uns dos outros. Isso vai-nos ajudar a relativizar alguns dos nossos vales. E vai ajudar também a dizer assim, o meu vale também é assim. O meu vale é igual ao teu. Também é difícil. Outros nem tanto. O Deus, estou a terminar mais um minuto, diz Deus é o pastor que guia e protege. O versículo diz isso. Diz que ele tem uma vara, que ele tem um cajado. Para aqueles mais distraídos, ele tem duas coisas, está bem? Não é uma coisa só. Ele tem uma vara que serve para proteção. Eu sei que nós usamos a vara muitas das vezes para outras coisas, para correção. E se for preciso, Deus vai usar como bom pastor correção. Ele vai nos corrigir. Mas aqui a função deste instrumento, o bordão, como vocês têm em algumas Bíblias, fala sobre proteção. Esta vara é uma vara diferente do cajado. Eu vou explicar isso muito rapidamente. E a vara era o instrumento que era usado para que o pastor pudesse se defender dos ataques. E o que o Senhor está a dizer no Salmo 23 é, se tu andares comigo, eu vou estar de vara. Vou estar pronto. Para quê? Para te proteger. Mas é Ele que me vai proteger das coisas que Ele quer proteger. Ele vai deixar chegar o leão, o lobo, o perto que Ele quiser. Mas Ele disse, eu estou contigo, eu tenho uma vara. Mas Ele diz que também tem um cajado. E o cajado tem mais a ver com correção, com guiar, com orientação, com resgate.
O cajado, em algumas imagens que vocês vão procurar, é uma vara, mas na ponta tem assim um arco. Vocês já viram isso, com certeza, essa imagem. Então essa forma existe para que isso pudesse ser encaixado na ovelha, para que seja mais fácil de tirá-la dos sítios. Mas sabem que as ovelhas não têm coleiras, não andam de coleira, mas andam de cajado. Uma ovelha anda de cajado. A ovelha é presa por cajado e o pastor leva para onde é que ela quer. É também para ir buscá-la, é para corrigi-la, para alinhá-la. E o pastor usa outras coisas, usa os cães, usa outros instrumentos para nos levar aos sítios. Então o pastor não está lá só como uma imagem, Deus não está a dizer, eu estou contigo, não é? Como às vezes nós dizemos uns aos outros, eu vou orar por ti, parece uma coisa meio mística, não é? Nós dizemos assim para o nosso irmão, olha, estás a passar dificuldades, eu vou orar por ti. Parece que só nós dizermos isso que já resolve alguma coisa, tipo uma palavra assim mágica. Deus não está a dizer que está connosco, só que está connosco, não é? Ele está lá mesmo presente, Ele tem instrumentos práticos. Então o que Ele está a dizer é assim, olha, não leves isto de ânimo leve, eu vou estar mesmo contigo, eu vou-te proteger e eu vou-te guiar. Êxodo 14:14 diz assim, o Senhor vai guerrear por vós. Diz lá o povo que estava preso no Egito, o Senhor vai guerrear por vocês, vai estar com vocês. Muitas vezes nós queremos passar por vales de sombra e de morte e não queremos ser magoados. Há uma imagem que me marca, que é quando até há um filme bastante interessante, agora não me recordo o nome, mas veio agora à minha mente. Mas se tu fores a conduzir e tiver o teu filho do banco do lado, com o cinto posto, e se tu precisares de fazer uma travagem brusca, mesmo violenta, para salvar a vida, para não bateres contra uma parede ou contra outro carro, vocês sabem o que é que vai acontecer à criança? O cinto vai-o apertar. Acontece com um adulto, mas com uma criança é pior. Ele vai apertar a criança de tal maneira que a criança vai ficar marcada. Inclusive há casos onde a pessoa parte, fratura as clavículas, porque o choque é tão violento. Deus muitas vezes permite que nós passemos por coisas, mas há um filme onde é um jovem que ele tem muita força. Ele tem alguns problemas de dificuldades cognitivas, mas ele tem muita força. E ele ia a conduzir, ele ia no banco lateral e o miúdo ia a conduzir o carro. Só que eles iam sem cinto. E o miúdo trava para evitar um acidente, mas como estava sem cinto, esse miúdo coloca a mão assim à frente dele e protege. Eu não me lembro qual é que é o filme. É o quê? Sim, qualquer coisa assim. Era o airbag que ia bater nele, ele protege-o, não é? Entretanto, depois ele foi acusado porque o miúdo ficou todo cheio de marcas, eles achavam que ele tinha batido na criança. Então alguém desconstrói o crime e percebe que é o choque de nos parar, de nos proteger, de nos guiar. E é isso que Deus muitas das vezes vai fazer. E vocês às vezes têm esse estímulo, estão sentados no carro, mas vocês têm o estímulo de fazer isso. Isso é proteção. É isso que nós vamos sentir de Deus quando nós estamos a passar o vale. Ele muitas das vezes vai colocar o seu braço à sua frente, vai apertar o cinto, nós vamos ser magoados, mas Ele fala por proteção. Quer nos guiar, quer nos levar a algum lado. Não nos vai deixar de fazer a viagem, mas vai estar lá ao nosso lado. E quando for necessário, Ele vai pôr a mão. Ainda que isso traga peso, desconforto às nossas vidas, Ele promete isso. Então nós vamos ler novamente este versículo para terminar. E o versículo que diz é que Davi, um homem que passou por tanta coisa, boa, menos boa, positiva, menos positiva, alinhado, desalinhado com o Senhor, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz-me guiar, Ele faz-me em verdes pastos. Ele guia-me mansamente por águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça, pelas estradas das coisas que são justas, por amor do seu nome. Mas quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que Ele está comigo. Eu sei que a vara, eu sei que o cajado me vão proteger e me vão consolar.
Deus, Tu preparas uma mesa à minha frente, na presença dos meus inimigos. Tu honras-me, Tu trazes-me coisas boas mediante aquilo que os meus inimigos, os inimigos da nossa alma, veem. Tu unges a minha cabeça com óleo, Tu honras-me e o meu cálice transborda, a minha alma, o meu espírito transborda na Tua presença de gratidão, de amor. Tu és digno do louvor. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Amém. Deus, ó Deus, que Tu nos ajudes a buscar dentro de nós os vales, as dificuldades que nós hoje vivemos. Senhor, as coisas que nos roubam o sono, Senhor, as coisas que nos roubam a vida, Senhor, as coisas que, ainda que não sejam connosco, que à nossa volta nos roubam a paz. Senhor, ensina-nos hoje, ajuda-nos hoje a nós vivemos todas essas coisas contigo. Queremos partilhar contigo, queremos caminhar contigo, porque Tu nos prometeste e nós acreditamos nas Tuas santas Escrituras, que Tu és um Deus de palavra, que Tu vais estar connosco, vais caminhar connosco, Tu nos vais proteger, Tu nos vais guiar durante todos esses processos. Mas que haja em nós hoje uma consciência de que Tu te estás a disponibilizar, Tu estás a estender a Tua mão para nós, que provavelmente estamos caídos, ajoelhados, em dificuldade, e Tu estás a querer nos levantar ou caminhar connosco. Então, Senhor, que estas dificuldades, Senhor, possam ser também um pretexto, Deus, para nós nos aproximarmos de Ti, não só nos momentos de dificuldade, mas em todo o tempo, Senhor, Tu queres caminhar connosco, no tempo da calmaria, no tempo das coisas boas, Tu queres caminhar connosco também, queres nos ensinar a viver as coisas boas da maneira certa, mas Tu também nos queres ensinar e partilhar connosco as coisas difíceis que a vida nos traz. Ajuda-nos, dá-nos coragem, cerca-nos das pessoas certas, usa-te dessa Tua conspiração de amor para trazer as pessoas certas à minha vida, às nossas vidas, para que nós possamos caminhar mais contigo nos momentos difíceis que a vida tem. No nome do Senhor Jesus, eu oro. Uma salva de palmas ao nosso Deus.